Bom dia, irmãos, graça e paz. É sempre um privilégio, né, a gente poder compartilhar a palavra, mas uma grande responsabilidade também, né? Já perdi algumas noites, todas as vezes que era o meu dia. Por graça de Deus, essa noite eu até dormi bem, mas a maioria pela responsabilidade, né? Já perdi algumas. Nós estamos fazendo nossas devocionais no livro de Tiago, né? Para quem não sabe. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre o versículo 12, tá? Tiago 1:12. É um versículo, um pequeno versículo que fala tanto, né? Podemos tirar tantas coisas aí para a nossa vida, para os nossos corações. É um versículo abençoado mesmo, assim, né? Se é que a gente pode falar isso. Podemos ler? Todos já abriram? Tiago 1:12. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Oi. Nós temos aqui um versículo para você, meu irmão, que muitas vezes está passando por um problema, por uma provação, né? Todos nós passamos por provações, por problemas. E Tiago vem aqui nos falar como nós devemos agir, como devemos nos portar, né? Quando essas provações vêm, quando esses problemas vêm. Eu listei aqui algumas coisas que me vieram à cabeça lendo esse versículo, algumas palavras, né? Resiliência, né? Constância, fé, aperfeiçoamento. Como nós lidamos com os problemas da vida, né? Soberania de Deus, provisão, prêmio e vida eterna. Então foram algumas palavras que vieram à minha cabeça nesse versículo, refletindo, né? O versículo começa aqui falando que o homem que suporta com perseverança é bem-aventurado. E o que é bem-aventurado, meus irmãos? É um homem feliz, né? É considerado feliz pelo Senhor, e nós também devemos buscar essa paz, né? Esse entendimento de que quando nós passamos por um problema, nós devemos estar felizes. Mas que coisa estranha é essa, né? Como é que a gente passa por um problema e fica feliz, né? Não só estar feliz quando passa, mas se a gente voltar, é inevitável a gente voltar alguns versículos atrás. Se os irmãos quiserem aí ver em Tiago, versículo 2, Tiago 1, versículo 2 até o 4, fala o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos, íntegros, em nada deficientes. Então, aqui no versículo 2, ele está falando que, além da gente ser bem-aventurado, quando a gente passa por uma provação, a gente tem que estar feliz só de estar passando, né? Agora, mas que coisa estranha é essa, né? Como é que a gente fica feliz por causa de problema? Ninguém quer problema, né? Ninguém quer passar por problema. E como é que a Bíblia nos chama a ser felizes, alegres, ter motivo de alegria por passar por problema? É a palavra de Deus sempre nos confrontando aí, né? Vindo contra o nosso senso comum, né? O que a gente espera é que a gente se abata, é que a gente fique triste. E é normal, né? Quando a gente passa por um problema, a gente ficar triste. Mas a palavra nos desafia a irmos contra esse senso comum, né? Mas como é que a gente faz isso, né? Não quer dizer aí que a gente vai estar sorrindo para as paredes, né? Você está passando por um problema, pode ser um problema menor, pode ser um problema maior. Não quer dizer que você tem que ficar só sorrindo para as paredes para mostrar aí que você está feliz com o seu problema, né? Não quer dizer isso. Mas a provação, o problema, a dificuldade que vem nas nossas vidas, demonstra o amor de Deus por nós. Que coisa estranha de novo, né? Como é que demonstra o amor de Deus por nós, né? A gente quer viver sem problema. Mas nós temos que entender que quando o Senhor nos permite passar por problemas e faz parte do plano dele, ele está colocando aquilo para nós sermos testados,
para que a gente tenha um aperfeiçoamento, né? Como crentes, como cristãos. Aquele problema, aquela provação, ela não vem de graça. Ela não vem porque Deus é ruim e quer, né? Tem um motivo para isso. Nós, como cristãos, nós devemos olhar para essa provação de maneira diferente. Ele nos chama a olhar com outros olhos, né? Então, ele está nos chamando para sermos aperfeiçoados. Então, como eu já li ali no versículo 3 e 4, que fala, vou ler de novo o final, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa, ou seja, ele nos chama ali, porque depois que nós passarmos por aquela aprovação, e no meio dela, nós vamos ser aperfeiçoados, nós vamos produzir perseverança, nós vamos aprender a ser perseverantes, né? Nós vamos estar mais fortes para passar por um problema, por uma provação, né? E o que nós podemos pensar dessas provações? O que nos vem à mente? O que nos tira a paz, né? O que te tira a paz? O que te traz preocupação? O que faz você não dormir? No meu caso, é uma preocupação boa, né? Quando eu não dormia. Mas o que te tira o seu sono? O que te tira a sua paz, que te faz ficar pensando o tempo todo naquilo, né? Qual é o problema? Qual é a dificuldade que vem na sua vida e que tira aquela sua paz, né? É uma perseguição que você sofre, talvez por causa do evangelho, é uma pessoa que não gosta de você, que te persegue todos os dias no trabalho, né? Ou aonde você vai, é seu filho que hoje está te dando trabalho, talvez, que está sendo desobediente, está fazendo coisas que você não gostaria para ele, ou está andando por caminhos errados, que você sabe que vai dar em problema, que você sabe que não vai ser bom para ele, é isso que está te tirando o seu sono, que está te dando preocupação. É uma dificuldade financeira, muitas vezes você está passando aí por um problema na sua empresa, no seu trabalho, ou você infelizmente se desorganizou, ou teve um problema que não foi sua culpa, e aí desorganizou suas finanças, você tem passado por dificuldade, tem estado apertado, e aquilo está tirando seu sono, está te dando preocupação, né? Isso acontece com todos nós, né? Em alguns momentos. É uma doença, né, que veio aí te assolar, ou então um parente está, sua mãe, o seu pai, seu irmão, seu filho. O que não tira mais o nosso sono, né? Do que uma preocupação com doença, um mal-estar, dor. Eu adquiri ultimamente aí uma dor nas costas, né? Que eu não tinha e não estava acostumado. E tem me irritado, por exemplo, né? Estava conversando até com o Tiago ontem, que ele tem uma pior ainda. E ele disse que vai conviver com ela a vida inteira, né? A minha é um pouco menor que a dele, mas assim, é uma coisa que irrita, que te deixa, sabe, muitas vezes desanimado. Às vezes eu vou pegar o Mateus ou a Catarina, e aí, quando eu abaixo, dá aquela dor, né? E aí você fica, poxa, mas eu não sentia isso, né? Está me impedindo de fazer uma coisa e tal. Então, isso nos tira o sono, né? Nos tira a paz, a gente fica chateado às vezes, preocupado. Você entrou numa briga aí, sem querer, você teve que comprar uma briga, infelizmente, e aquilo também te chateou, te deixou, né, mal, brigou com a mãe, brigou com o pai, né? Então essas coisas nos sobrevêm todos os dias, essas coisas acontecem conosco todos os dias, e nós precisamos estar preparados, né? A nossa mente, o nosso coração, conforme a palavra, precisa estar preparado para tudo isso, precisa saber como agir conforme a palavra, né? Então eu te convido hoje a olhar esses problemas que nos acontecem, essas provações, com outro olhar, com outro entendimento, né? A palavra nos chama isso. Então, um dos motivos que nós podemos olhar, um dos modos que nós podemos olhar para esse problema que está acontecendo conosco, é que faz parte do plano de Deus, não é à toa, né? Deus permitiu por um motivo. Então, não pense que aquilo, por que comigo, né? É porque tinha que ser com você, é porque Deus sabe que está acontecendo aquilo com você, né? Então é um primeiro olhar que nós podemos ter. Uma segunda coisa é que esse problema é uma oportunidade para você crescer, para você melhorar como cristão, para você ser aperfeiçoado, como o versículo fala.
Então pense nisso como uma oportunidade que o Senhor te deu para melhorar, para ser um cristão melhor, né? Para criar resiliência, né? Produz perseverança, né? Então o terceiro motivo é esse: produz perseverança nas nossas vidas, né? Nós como cristãos, nós seremos mais fortes para lidar com os problemas. Nós ficaremos mais fortes para ajudar outros a lidarem com os problemas, para ensinar como a gente deve agir com aqueles problemas, né? A nossa fé e o nosso entendimento do problema nos faz mais fortes. E o que seria essa perseverança? O que produz, né? A perseverança. Como é que nós ficamos com isso? A perseverança é a capacidade da gente resistir a essas provações, né? Cria em nós uma confiança em Deus. Seremos mais confiantes, teremos mais fé no Senhor, né? Por quê? Porque a gente vai se aproximar mais de Deus. A gente vai ter mais intimidade com Deus. Nós vamos buscar mais a Deus. Outra coisa que produz em nós é uma capacidade, uma paciência de esperar pela resolução do problema, né? Quando a gente tem um problema, é óbvio, né, que todo mundo quer que se resolva rapidamente, mas nem sempre é isso que acontece, né? Muitas vezes alguns problemas persistem anos ou conviveremos com ele toda a vida. E isso produz em nós, essa perseverança produz em nós também essa paciência de saber que Deus está no controle e que um dia aquilo pode passar, entende? Então a gente aprende a esperar, né? O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. Deus sabe quando as coisas devem acontecer conforme a vontade dele. Deus sabe quando as coisas devem se resolver conforme a vontade dele. Então, quantas histórias a gente já ouviu de esposas que às vezes oram por um marido descrente anos, né? E vão ver o fruto disso com muitos anos, e ela persevera ali em oração. Então a gente tem que ter isso como exemplo, a gente tem que ter paciência e saber que não é porque muitas vezes não está acontecendo alguma coisa ali para resolver o problema que Deus esqueceu da gente. Ele sabe do que a gente está passando, Ele ouve as nossas súplicas, né? Então essa capacidade de esperar é muito importante e muito boa para nós, né? Eu vi muita gente, muitos cristãos se desesperarem aí quando a gente teve essa pandemia, né? Até me surpreendeu, porque nós como cristãos não deveríamos ter tanto medo da morte. E eu vi muitos entrarem em pânico praticamente, né? Então é uma coisa para a gente se pensar, por exemplo. Que fé é essa que nós temos quando vem um problema, e nesse caso uma coisa assim, né? Tão assustadora, tão global, que ameaçaria a nossa vida. Mas que fé é essa que nós temos? Será que nós confiamos em Deus, né? A ponto de nos acalmarmos com a possibilidade da morte? Mas essa morte vem para a gente talvez estar junto do Senhor. Então será que é motivo para tanto desespero, né? Então nós não devemos, na dificuldade, a nossa atitude não deve ser de raiva, de desânimo, né? Nós temos que fortificar a nossa fé e confiança em Deus. Afinal, ninguém é provado quando a vida está ótima, né? Quando a vida está boa, quando não está acontecendo nada, quando está todo mundo bem, o pai, a mãe, o tio, o sobrinho, o cachorro, nosso filho, né? É fácil, é muito bom a gente estar feliz, contente, não está acontecendo nada, graças a Deus. Mas Deus nos prova, são nos momentos difíceis, né? Quando vem a dificuldade que Ele nos coloca, é que Ele vai nos testar, é que Ele vai nos dar a oportunidade de crescer. Nos últimos tempos, aconteceu uma história com uma irmã cristã, que eu acredito até que muitas das mulheres aqui da igreja acompanharam pelas redes sociais, a Thaís eu tenho certeza, né? Que é de uma moça chamada Arielle, não é isso, Thaís? E essa moça, ela faleceu de câncer, né? Há 2 meses. E é uma história comovente, porque ela deixou 4 filhos. Eu nem vou falar muito, né? Mas ela deixou 4 filhos e resistiu, né? Ela perseverou. Eu acompanhei pela Gabi, né? Ela sempre me falava as coisas e uma menina nova, né? 30 e poucos anos,
E em momento nenhum murmurou. Sempre deu exemplo, né? De uma cristã. Deixou 4 filhos. Eu imagino, pensando nos meus, eu imagino como é que ela se sentiu, sabendo que ia partir, ia deixar os filhos. Mas o que ela deu foi exemplo, né? Eu não sei quem conhece a história dela, mas o que ela deu nesses 2 anos em que esteve doente foi um exemplo, né? Eu não sei o que ela passou ali, talvez muitas coisas a gente não viu, né? Talvez muitas coisas a gente não acompanhou. Mas ela, como a palavra diz, ela perseverou e ela glorificou o nome do Senhor no problema dela. E aí, mas ela faleceu, né? Então a gente pode pensar, mas como, né? Ela não venceu, né? Na nossa cabeça, ela não venceu o problema dela. Mas a palavra vem dizer no final do versículo, né? Que depois de ter sido aprovado, receberemos a coroa da vida. E a gente pode achar que ela não venceu, mas ela venceu, porque ela passou pela prova e foi aprovada. E o que vem depois disso é a coroa da vida, né? É a vida eterna. E é isso que nós devemos pensar. É a recompensa que o Senhor nos dá no final de tudo. E quando nós seremos aprovados, é a coroa da vida. É a vida eterna. Para finalizar, eu quero só deixar esse versículo aqui, que é muito conhecido, aliás, João 16:33, e diz: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão muitas aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Tem uma versão que fala, tem de bom ânimo, né? Tenham coragem, porque Jesus está falando aqui, Jesus, Ele próprio venceu o mundo, venceu as provações, venceu as dificuldades. Então, quando nós passarmos por uma provação, por uma dificuldade, por maior que seja, assim como essa menina passou, talvez pela maior, né? Justamente pela morte. O segredo está em entendermos que as provações fazem parte do plano de Deus para a nossa vida. Então, quando a gente estiver passando por um problema, lembre disso. Não reclame, não murmure, não desanime, não se canse, né? Lute para que você tenha ânimo, não perca sua fé. Ao contrário disso, Jesus está dizendo para nós termos coragem, né? Ore, jejue, prossiga, confie e se alegre. Então, busque ao Senhor. Nós devemos nos espelhar em Cristo, né? Que está dizendo aqui que venceu o mundo. Então, quando nós passarmos por esses problemas, confie no Senhor. Assim como essa menina fez, né? Passou pela morte, mas honrou ao Senhor. Então, confie no Senhor, busque ao Senhor e busque intimidade com o Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te louvamos, Senhor, por essa manhã, te louvamos pela Tua palavra, que vem aos nossos corações. Te peço, Senhor, por cada um aqui, quem estiver passando por qualquer que seja o problema, Senhor, que a gente aprenda a entregar tudo nas Tuas mãos, que a nossa ansiedade, o nosso medo, a nossa preocupação esteja em Ti, e que nós aprendamos a confiar em Ti, sabendo que o Senhor cuida de nós, que o Senhor nos apresenta os problemas, mas o Senhor está sempre conosco, e que o Senhor vai nos ensinar a produzir perseverança, que nós vamos ser crentes mais fortes, e vamos ajudar os nossos irmãos a ser crentes mais fortes. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém.